Esse canal foi criado com o objetivo de gerar cultura para quem milita no mercado da incorporação imobiliária e no mercado imobiliário. Queremos ampliar o debate, esclarecer mitos e verdades e mostrar que esse é um mercado espetacular, cheio de oportunidades. Aqui trazemos pessoas de diferentes níveis de experiência dentro do setor, do iniciante ao veterano, todos com alguma sinergia com o mercado imobiliário e da incorporação imobiliária, para compartilhar suas histórias, desafios e aprendizados. Acreditamos que a experiência de uns pode ajudar no sucesso de todos. Hoje a gente está aqui com a Karine Moreira. Karine Moreira é engenheira civil e administradora, duas formações. Ela tem pós-graduação em administração pública também. Possui ampla atuação no setor de avaliações e perícias, sendo uma referência na área. Atualmente exerce algumas funções. É presidente nacional, presidente da Associação Brasileira de Avaliação e Perícia, ABAP, diretora da Associação Brasileira de Engenheiros Civis, seção DF, ABENC-DF, conselheira do Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Agronomia do Distrito Federal, CREA-DF, e eu também sou conselheiro lá, suplente. É especialista em avaliação e perícia do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, CONFIA, participa de vários grupos de trabalho e também é especialista em avaliação imobiliária e inspeção predial. Karina, fala um pouquinho de você, como é que você chegou aqui na engenharia, como é que você se desenvolveu e por que você escolheu essa área de atuação? Pois é, agradeço o convite, primeiramente, para falar sobre algo que eu sou, assim, sou apaixonada, que é avaliação imobiliária, essa área imobiliária, né, que às vezes a gente esquece um pouco, mas acho que a grande impulsionamento do nosso setor aí, né, então vamos lá. Eu formei primeiro em administração de empresas, né, e depois eu tenho meu pai, que ele é engenheiro, é um militão, né? Meu irmão também é engenheiro, e eu sempre tive essa vontade, sempre tive uma mente muito matemática, objetiva, e eles já faziam avaliação imobiliária dentro dessa área, e eu quis fazer engenharia por conta de avaliação imobiliária. Às vezes muita gente da área fala assim, mas você fez por conta da avaliação imobiliária? Eu fiz engenharia por conta da avaliação imobiliária, né? Então, assim, é uma área que, quando você percebe, ela me encanta muito pela melhoria construtiva. Porque quando a gente trabalha, porque a gente tem, às vezes se confunde, a gente tem avaliação imobiliária, a gente tem inspeção predial e a gente tem a perícia, certo? Então, a perícia normalmente é aquele problema judiciais que você tem um problema pontual onde a pessoa vai verificar esse problema pontual. Inspeção predial normalmente é aquele que você vai ver todas as patologias daquele empreendimento, daquela casa, daquele imóvel nesse sentido, todos. Então, você leva todo o maquinário, você faz todo um processo dando as patologias, as problemáticas, né? Mas você não dá como fazer esse processo. E a avaliação imobiliária, que é a minha área específica, ela é exatamente para quê? Para que aquela pessoa, quando adquire aquele imóvel, ela tenha a segurança de habitabilidade, a segurança de que aquele imóvel ele não vai ter problemas, né, futuros, ou problemas de alagamento, problemas de incêndio. Você vai estar adquirindo um imóvel para que ele, assim, ele tenha um mínimo de tempo útil, né? Então, na realidade, essa é a concepção mais da avaliação imobiliária. E o interessante da avaliação imobiliária Montezuma, é porque assim, a gente não avalia só aquele imóvel como a gente faz na inspeção predial ou como a gente faz na perícia. A gente começa a avaliar desde o momento onde a gente vai chegando no local. Então, é a pavimentação, é a infraestrutura, é todo Trânsito. esse processo antes de você chegar dentro do imóvel, que é exatamente a gente vai chegando, quando você, antes, né, um pouquinho, me questionou, falando assim, mas qual é, né, a grande, assim, os empreendimentos, onde eles têm que estar, né? Então, a gente fala muito, onde existe estrutura. Então, assim, porque nós verificamos o processo de estrutura. Se tiver algum problema estrutural, ali a gente já começa a dar pontos negativos para aquele empreendimento seja financiado. Porque também eu não falei antes, mas a avaliação imobiliária, nossos principais clientes são os bancos, né? Isso, Então, a isso. gente tem a Caixa Econômica Federal, que detém 70% dos financiamentos imobiliários,
Aqui, que eu sou de Brasília, a gente tem o BRB, temos a Colpex, e vários outros bancos particulares, né? Então, a gente tem essa concepção de que o imóvel ele tem que estar dentro de uma infraestrutura independente do quão é a área de baixa renda ou alta renda. Entendi. Nessa vertente da avaliação, né? Depois a gente vai entrar em outros mercados, né? Você também tem trabalhos judiciais, né? Questão de valorização ou determinação de valor de aluguel, determinação de indenizações em eventuais danos, que existem algumas edificações dentro do período de garantia. Você tem assim um leque muito grande só na parte de avaliação do imóvel e ou aluguel, certo? E você também atua na parte judicial, tanto quanto assistente como perita judicial, certo? Isso, eu até trabalho muito mais na parte de assistente, né, no judicial, do que propriamente como perita, porque é tudo a mesma coisa, né? Sim, Até sim, para as pessoas, não sei quem sabe, o perito é aquele que é solicitado pelo juiz, né, que sim. vai lá verificar a problemática, e o assistente judicial é aquele que vai proteger ou acusar, né? Aquele que vai Uma das estar entre partes. as partes. Uhum. Né? O que a gente vê muito, assim, dentro da minha experiência, eu fiz até uma grande agora com mais de 300 imóveis, né? Sendo a parte, né, do perito, e a gente percebe muito que problemas muito, assim, em relação à infiltração, problemas de... A maior parte era infiltração ou descolamento Investimento. de piso, né? Descolamento Uhum. de piso, cerâmica e tal. Eu não vejo muito, mas assim, dentro do que eu atuo dentro da perícia, problemas estruturais, sabe? É muito pouco. Quando a Uhum. gente chega, principalmente que eu verifico muito esses empreendimentos Minha Casa Minha Vida, a gente não percebe. O que a gente percebe é essas coisas menores, é mais processo mesmo de acabamento, problema muito em relação à água, né, de infiltração. A perícia, ela é um leque muito grande. Todo mundo às vezes me questiona, a perícia e tal. Não é assim, o meu foco hoje não é o que eu faço muito, mas sempre tem alguma coisa nesse sentido. Mas a perícia ela é muito, muito focada. Eu falo muito assim, o que aconteceu até nessa perícia que foi bem grande, a gente tinha os peritos, eles queriam sempre jogar mais alguma coisa. E aí tá, né? Nosso papel está ali exatamente para isso. Oh, peraí, isso aqui não foi questionado, isso aqui não está sendo solicitado. Então, a gente tem que ter uma perícia, ela bem centrada aí, que não tende para nenhuma das partes, mesmo ela vendo algo que ela acha que não está legal, mas aquilo não foi questionado, aquilo não importa, É. aquilo. Então, a gente está lá meio que para poder tá ali ajudando, né, essa parte do perito. Uma outra coisa bem importante também, quando a gente fala de perícia, é o estudo da NBR, né? Então, o que a gente tem que ter, chegou uma perícia, ou você vai fazer parte, né? Ser uma das partes lá, que você vai ser assistente, né, judicial, estude a NBR específica daquele Uhum. assunto. É aquilo ali que vai fazer toda a diferença no seu estudo, no seu trabalho e o seu, né, entendimento ali com o perito. De vez em quando tenho tempo, eu atuo também como perito judicial, né? E eu já sou cadastrado, tanto em Goiás quanto no DF, e direto eu sou demandado para algumas coisas, né? Já teve uma administrativa, que essa foi meu recorde de honorários, foram alguns zeros bem gordinhos, mas eu também sou incorporador, né? Então eu já tive também do outro lado do balcão, né? De ser demandado e até vítima, né? Vamos dizer assim, de algumas pessoas inescrupulosas. E eu vou falar bem tranquilamente sobre isso, porque, por exemplo, no caso que foi o mais gritante, né? Quando um condomínio está com 4 anos e 10 meses entra na justiça contra a incorporadora, só para você ter ideia, dentre os quesitos, lâmpada de sistema de incêndio queimada. Você imagina, lâmpada de incêndio eu entreguei 5 anos atrás, só para você ter ideia do quão gritante foi o negócio. Nesse caso, o condomínio entrou na justiça e evidenciou 3 laudos com algum problema de fachada. Só para você ter ideia, nos 3 laudos estava evidente que houve inexistência de manutenção preventiva ou corretiva. Você só imagina, então, se o próprio condomínio pagou o laudo e o laudo já evidenciou isso, mesmo assim entrou na justiça.
Para não dar confusão, a gente fez um acordo, porque a gente, infelizmente, tem o lado da justiça que nem sempre vê o lado só técnico, vê o lado do pobre coitado, que às vezes não é tão pobre coitado assim. E uma das coisas que a gente tem evidenciado, além daqueles manuais de garantia que a gente faz nos nossos empreendimentos, as normas todinhas que a gente está tendo, né, as evidências que os síndicos têm que dar também de manutenção preventiva e corretiva, às vezes até notificar o condomínio, olha, passou um mês, você não fez tal coisa, passaram 6 meses, você não fez tal coisa, passou um ano, você não fez tal coisa. Por quê? No mínimo, é um para-choque que eu estou fazendo. E aí, o que, que acontece muito? A gente deixa de ter preocupação em fazer um novo empreendimento para ficar olhando o empreendimento que a gente já entregou, mas não quer ter dor de cabeça judicial com aquele tipo de coisa. Infelizmente, a gente, uma época, né, teve aquele advogado porta de obra, e agora a gente tem alguns advogados porta de condomínio, né, que vendem o céu e às vezes o condomínio entra, né? E eu vejo, Karine, que de vez em quando tem alguns peritos, né, e colegas nossos, inclusive, que eles são até omissos, porque o que que eu evidencio, né? Quando a gente vai fazer um laudo, eu vejo um problema, não é que eu vou apontar quem é o culpado, mas eu vou tentar evidenciar que aquela ação era exclusiva de A ou de B. Então, se A era o responsável, não tem como B ser culpado. Se A não fez, entendeu? Como é que você costuma. Não é direcional, o termo está errado, você não está induzindo o juiz a nada, você está falando o que, que aconteceu. Quando o perito fala assim, ó, existe tal problema, e ele não evidencia quem é o responsável pelo problema, ele está jogando no ar. Tem um problema. E a depender da condução do processo, vai se jogar a culpa no incorporador, porque foi ele que fez, mas não é ele que tem a responsabilidade de manter. Como é que você costuma agir nesses casos? Ó, é interessante, assim, duas coisas que você falou. Esse que eu falei que eu peguei até uma perícia grande há pouco tempo, até hoje eu escuto, assim, aquelas bolinhas na minha cabeça. Por mais ou menos 300 apartamentos num empreendimento de 6 mil unidades, Caramba. né? É para você ter uma noção, Montezuma, um empreendimento de 10 anos, o pessoal reclama de piso. E, assim, a justiça catando tudo, né? Então, Caramba. assim, é aquilo que você falou. Isso aí, eu acho que se bobear, quebra até uma empresa, né? As Sim, pessoas... E outra coisa, como eu pego, como eu falei, muito empreendimento de habitacional, né? Então, as pessoas realmente, elas não têm muito dinheiro que deveria ter para poder estar fazendo essa manutenção. É muito complicado isso, mas assim, a justiça ela tenta, fala, eu quero ter a parte social, não sei o que, gente, mas a empresa não foi paga também para poder, depois de 10 anos, estar fazendo toda essa parte social, porque na realidade isso é o governo que tem que estar lá, né, ou assistindo de alguma maneira, ou então tendo um outro programa com essas empresas que fazem esses grandes empreendimentos, ou qualquer um, que fala, ó, então a gente tem aqui, ó, você está comprando isso com, né? Então, ó, a gente tem uma manutenção aqui em 5 anos, em uma 10 anos, garantia sei lá, estendida, né? enfim. Porque é muito complicado. E assim, quando eu falava assim, olha, mas isso aqui é um absurdo. Ah, mas coitadinhos, não sei o que, eu ficava assim, como É. assim? Ah, infelizmente. Coitadinha do construtor que está empregando, vai ter desempregado, né? Então, É. é uma coisa muito, quando a gente fala isso de tempo e garantia, ela é muito esquisita, é muito, hoje, como eu falei com você, a gente tinha que estar conversando mais, com até essa parte do TJ, nosso conselho deveria estar agindo mais, conversando, né, para a gente ver qual a melhor situação nesse sentido. Quando você fala, quando a gente, né, coloca a problemática de A ou B, eu achei interessante porque eu fiz uma perícia uma vez num apartamento e ele tinha vícios ocultos, antigos, assim, apartamento de 30, 40 anos. E aí, achei engraçado que o perito, ele colocou, eu era da parte, né, normalmente, eu sou assistente. Aí eu era da parte e ele colocou, olha, isso aqui teve todo esse problema, mas foi antes, vamos supor, de um registro, antes de não sei o quê. Uhum. Mas ele não falou de quem era o problema. Aí no outro, olha, isso aqui foi pós, isso. Mas na hora eu catei isso aí ó, antes disso aqui, é culpa do Uhum. condomínio. E isso Uhum. aqui é culpa de não sei o quê. Aí ficou todo mundo meio assim, não, calma, mas ele não falou isso. Eu falei, falou. No momento em que ele coloca usa a área comum, teve problemas, para mim, é área comum condomínio. Uhum. Então, quando você Uhum. está dentro do seu imóvel, tal, problema né, de quem mexeu ali dentro do condomínio, quer que seja.
Então, assim, é bem interessante você falar. Eu nunca tinha visto muita pessoa falar assim: olha, isso aqui é disso, isso aqui é daquilo. Eu que fico ali de butuca para ver se o cara Falta dá alguma uma coisa. brecha ali para mim dar uma, né, chegar e falar assim: ó, não, isso aqui já tinha essa problemática, já vem, ó, o perito colocou aqui, então tem que, né, não colocar. Mas é mais ou menos assim nesse sentido. Mas é muito. É assim, isso, né? Eu gosto também, mas é Eu, punk. ano passado eu fiz uma. Você falou o negócio de estudar a norma, né? Eu tenho uma outra coisa que eu faço bastante quando eu sou demandado para ser perito judicial, ou assistente, é estudar o processo. Eu fui fazer a perícia, a minha advogada, né, me falou assim: Montezuma, estou precisando de uma ajuda sua, o engenheiro que eu mais confio é você e tudo mais, você me ajuda isso aqui. Aí eu li o processo todinho, marcamos lá o dia da vistoria. Só para você ter ideia, no dia da vistoria estava o perito judicial, o dono da casa não estava, o assistente dele não estava, porque o advogado esqueceu de avisar. Você só imagina. Então, assim, decepção total. Beleza. Combinei com o perito, né? Falou assim: olha, a gente vai pedir novos honorários dessa visita perdida e vamos também remarcar. Remarcamos, e aí nesse dia estava todo mundo. Lá pelas tantas, o perito começou a ler o processo. Está assim, 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 assado, está assim, 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 assado, assim, 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 assado. E aí o advogado da parte veio crescer para cima de mim. Ah, porque isso, porque aquilo outro e tudo mais. Aí o perito, não, mas isso aqui está escrito na página tal, página tal, página tal. Eu falei, peraí, só um pouquinho, vocês dois. Isso aí que você está falando na página tal, está escrito sim, mas na página tal está escrito isso, na página tal está escrito isso, na página tal está escrito isso, na página tal está escrito isso. Aí o perito falou assim, eu não sabia. O advogado, menos ainda. Eu falei, gente, eu debulhei os dois na primeira visita. Leitura, eu só li o processo. Então, assim, quando a gente vai fazer essa parte mais técnica, no caso, se eu for advogado do autor, né? Eu tenho que instruí-lo à exaustão, para não ser causa perdida. Eu não quero perder causa nenhuma. Se eu estiver do lado do autor, eu não quero perder. Se eu estiver do lado do réu, também não quero perder. Eu sou técnico, eu não sou parte, eu sou técnico. E aí a gente tem que fazer, usar todos os artifícios legais, né? Lógico, mas os técnicos, né? Que está do nosso lado. Se o negócio está errado, alguém errou. E aí pode ser as duas partes. Ah, eu contratei errado. Ah, eu fiz o aditivo da obra, mas eu queria outra coisa, não era isso que eu contratei. Paciência, né? Mas vamos lá, eu tenho umas perguntas para fazer especificamente sobre o mercado que eu milito bastante, que é a questão da avaliação, da incorporação imobiliária. Como é que hoje você tem feito nessa questão de avaliação de imóveis, né? Especificamente, quando você vai avaliar um terreno, por exemplo, para incorporação. Se eu te pedir, Karine, eu queria que você avaliasse esse terreno aqui para mim. Quanto que eu posso pagar nesse terreno? O que você destaca como benefício, você destaca como negativo? E como é que você chega a um consenso de valor para essa avaliação de terreno? Eu vou dar um exemplo. E é até bom que você é bem expert nessa área. Esses dias eu fui demandado big do empreendimento aqui em Brasília para avaliação de IPTU. E o IPTU nada mais é do que valor venal, construção, a tabela de Ross, né? Então é metro quadrado construído, tabela de Ross com depreciação, valor do terreno e a usabilidade dele. E o CUB. E aí não tinha o valor do terreno. É um terreno na beira do lago que deve ter 20 anos que não se vende. Qual que é o valor do terreno num caso desse? Aí a gente usou o valor que o GDF tinha arbitrado lá na separação, que quando ele faz a pauta do valor do IPTU, ele tem preço de terreno e preço de metro quadrado. A gente usou aquele terreno e mesmo assim deu uma depreciação monstruosa, que aí eu acho que é um erro que o GDF acaba causando aqui em Brasília. O que acontece? Não sei se você faz muito IPTU. O GDF coloca assim, ó, o preço do imóvel majorou 5%. É uma tabela geral para 900 mil imóveis. Você acha que um terreno na beira do Lago Sul subiu 5%, igualzinho um terreno lá em Santa Maria? Não tem como. Um tem a exaustão, o outro não tem nenhuma referência. Então, o que é raro sobe, o que é comum não vai subir mesmo tanto. E também não avalia a depreciação dos imóveis. Numa avaliação que eu fiz para um grande empresário, ele tinha dois imóveis, um do lado do outro. Um com 39 anos de uso, outro com 7 anos de uso. O metro quadrado estava igual. Não pode também. O tempo deprecia a obra. Como é que você costuma fazer essa questão da avaliação de terrenos? Pois é, a avaliação imobiliária, o que que acontece muito? Vou iniciar pelo fim, do IPTU, tá? O IPTU, ele não é o valor
de venda. Na realidade, eles colocam um valor ali que eu considero um valor político, né? Também. Então, assim, na realidade é um valor político. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, que eu acho que o meu IPTU tá alto, não sei o que. Eu falo, não tá alto. Seu IPTU tá baixinho. Então, assim, o valor do seu imóvel no IPTU, ele não é o valor venal hoje que está, é um valor político, porque se ele for colocar o valor venal mesmo, o IPTU vai ser muito alto. Então, existe um valor político dentro dos valores do IPTU. O que você pode questionar bastante é em relação à área, né? Porque o GDF, pelo menos aqui em Brasília, ou não sei se outros estados, saíram fazendo com drones, né? Verificando aquela parte toda de área construtiva. Aerofotometria. Isso, então pegou muito casinha de cachorro, pegou coisas a mais, esses beirais que a gente não conta, né, de telhado, tal, etc. Uhum. Então, ela somou tudo isso, e tem coisas, vamos supor, ela via alguma coisa parecida com campo, aí jogava que era um campo. Então, tem muito erro do GDF em relação a isso. Então, eu falo sempre para as pessoas, solicita nova metragem, né? Porque a metragem aí pode estar realmente bem superior do que mas o valor esquece, deixa eles utilizarem mesmo esse metro quadrado, como você falou, maior ou menor. Utilize esse metro quadrado aí que você vai pagar um IPTU interessante, tá? Isso é uma coisa. Quando a gente faz avaliação imobiliária, o que acontece? A gente utiliza um sistema chamado Sisdeia ou Sisrem, né? E nós temos dentro desse sistema, a gente colhe os dados de mercado. Então, você tem as características do imóvel e você tem os dados de mercado, né? Então, você junta essas duas possibilidades e você tem o valor desse imóvel. Quando você fala assim comigo, como você avalia o valor de um terreno? Quando eu avalio o valor do terreno, eu verifico lá o valor desse terreno, eu vou lá, verifico onde é que ele está localizado, qual é vamos supor, se é comercial, né? Se tem muita movimentação de carro ou não. Tudo isso vai agregando no valor do terreno, né? Ou então, como você falou, um Lago Sul. Lago Sul hoje quase não tem terreno à venda, né? São poucos terrenos à venda e tal. Então, você tem, hoje, o Lago Sul, ele tem muita, assim, casa muito velha que está sendo vendida, a pessoa destrói e faz nova, né? Uhum. Hoje o Lago Sul está muito assim. Então, o que acontece? Quando eu verifico isso, aí eu jogo nesse sistema a metragem desse terreno, eu tenho os modelos específicos que a gente fala dentro desse sistema Lago Sul. Então, ali ele vai procurar identificar o valor daquele terreno juntamente com o valor de mercado. Então, eu não saio muito dentro do processo de quanto que sai aquele terreno ali dentro daquele local, certo? Uma outra coisa que é bem interessante quando a gente fala isso, quando eu vou construir, vamos supor, a gente tinha muito problema em Águas Lindas, construindo casas de alto padrão, né? Aí você tem Águas Lindas com um valor de terreno baixo, a localidade não agrega valor, né? E você tem uma casa que agrega valor. O construtor perde, porque eu Sim. não consigo fazer com que, porque como eu faço esse processo dentro de um sistema onde ele utiliza os dados de mercado para dar o seu valor do seu imóvel, o que ele faz com o seu imóvel? Por melhor que seja o seu imóvel, ele puxa o valor para baixo. É Por uma quê? ilha do Porque deserto, todos né? os imóveis daquele local puxa esse Uhum. valor para baixo. Então é muito complicado. Aí às vezes o pessoal cheguei a fazer uma reunião com alguns construtores da área. Mas você não pode fazer pelo método CUBE, porque aí o método CUBE você vai utilizar, né, mais ou menos o valor né, de mais de alto padrão, vamos dizer assim, eu vou utilizar ali o metro quadrado que eles vão me dar o máximo, que seria um valor melhor. Não, não posso fazer, porque o valor de mercado, eu não posso chegar e falar, olha, uma casa no Lago Sul custa 5 milhões e uma casa lá em Águas Lindas custa 5 milhões, isso não existe. Por quê? Porque a localidade, ela vai puxar o seu imóvel ou para cima ou para baixo. A gente tem muita dificuldade nesse sentido, isso é uma dificuldade que a gente tem quando a gente vai fazer o valor desses imóveis, quando eles saem muito de dentro da localidade. É a mesma coisa, quando eu pego um terreno do Lago Sul, eu tenho uma casinha lá de 70 metros quadrados. Isso assim, você olha aqui, você fala, eu quero ir embora.
Hum. Né? É a mesma situação. Você tem um terreno com valor muito alto e uma casa com valor muito, a área construtiva dela muito baixa. Aí você às vezes tem, vamos supor, o Lago Sul aí, um metro quadrado. Lago Sul varia, é uma coisa impressionante, de É, 5.000 reais a 20.000 reais o metro quadrado ali, você tem está mais, variando. viu? Tem mais de 20. Aí você pega uma casinha dessa, num terreno que vale muito, ela vai ter que comportar o metro quadrado, vai ter que comportar o valor do terreno. Aí você pega uma casinha de 70 metros quadrados com 50.000 reais, 50.000 reais o metro quadrado. É, fica Aí você fica distorcido. assim, Jesus misericordioso. Aí o do lado vai falar assim, nossa, minha casa aqui tem 1.000 metros quadrados de área construída e é 5.000 metros quadrados. Não condiz. Isso é muito difícil para a gente que vai avaliar Uhum. essa disparidade de quando você tem terreno e quando você tem esse problema aí de tamanho do imóvel dentro do local. Me responde a pergunta. Esse sistema que você falou, a base de insumos dele é anúncio ou é negócio efetivado? A gente utiliza o seguinte, a gente utiliza anúncio, certo? E aí você tem duas possibilidades. Você tem uma norma que você pode abaixar 10% do valor, ou você utiliza o valor mínimo. Dentro da avaliação imobiliária, normalmente o sistema te dá três valores, certo? Te dá um valor médio, um mínimo e um máximo. Ali, até mesmo para a pessoa poder fazer o processo de negociação dela, é bem Uhum. interessante. Então, quando, pelo menos, eu utilizo o valor mínimo, eu coloco dentro dos meus laudos de avaliação, eu coloco a utilização do valor do imóvel, ele é o valor mínimo por não ter, eu coloco por não ter a variável evento, que seria a processo de compra e venda, Entendi. né? Que você estaria ali. Porque para nós aí é muito difícil eu sair ligando para todos os imóveis que eu vejo na região para fazer essa fomentação do sistema e que tá, quanto você faria para mim? Quanto que não é? Quanto você baixa? Então, para que Vou, isso não aconteça, a gente utiliza o valor mínimo. vou te deixar numa saia justa, então, agora. Eu estou negociando um terreno, não vou falar valor, tá? Estou negociando um terreno meu. Aí, verifiquei que tem um cara, o meu tá assim, a 200 metros do beira-lago. E vi um cara anunciando um a 2 quilômetros, grande também, até maior do que o meu, quase a metade do que eu estou anunciando. Então, assim, ele está a 2 quilômetros do lago e eu estou a 200 metros do lago. Aí, estou negociando e tudo mais, e o cara, o cliente que queria negociar comigo, né, falou assim, vou te oferecer X. Eu falei, não, cara. Mas eu peguei a referência do cara lá de trás, que ele pegou a metragem do cara, pegou o preço que o cara pediu, pegou um fator, e esse fator ele colocou na minha metragem. Eu falei, deixa eu te mostrar um negócio aqui. Meu vizinho da frente, que está a 150 metros do lago, então eu estou a 50 metros dele, vendeu pelo dobro do preço que esse cara lá de trás está querendo vender. Só que ele não anunciou. E esse está anunciado. Então você só imagina, os números é bem absurdo, tá? O número que eu estou falando. Mas é um terreno de 13 mil metros que eu tenho. Então, a pessoa que anunciou o terreno lá no fundo está com o valor lá embaixo. E o outro vendeu efetivamente sem anunciar. Aí o que eu fiz? Eu peguei a escritura do imóvel, descobri o valor e está lá, pagou X milhões de reais no terreno. Qual que é a minha referência? Assim, o que eu tenho que mostrar para um avaliador que a efetividade de uma escritura é muito maior do que de um anúncio. Outra coisa que acontece muito também, hoje mesmo eu estava conversando com um colega nosso, né? Eu falei, entra na quadra tal, no site DF Imóveis, tem 7 anúncios da mesma casa. E aquele assim, o dono deixa na mão do corretor e fala assim, eu quero 1 milhão na minha mão. Aí o outro bota 1.200.000, outro bota 1.400.000, outro bota 1.600.000, o mesmo imóvel está com 5, 6 valores. Isso distorce o mercado. Às vezes a foto é outra foto, pode ser que na análise rápida o perito não consiga saber que é a mesma casa, porque as fotos são diferentes, às vezes tem muita amostra, você não vai ligar na pessoa para saber que é a mesma coisa, né? Pra você ter ideia, essa casa, até eu estava de olho nela. Até com a dona eu já falei. Então, assim, tem 7 anunciando e a dona também vende. Eu não consigo entender qual é a lógica das imobiliárias fazerem isso, mas enfim. Como é que você consegue interpretar e excluir alguma base de cálculo podre? Ou, na eventualidade de você ter conhecimento dessa evidência muito mais efetiva, que foi uma venda, do que um anúncio que pode até nem existir mais do imóvel?
O que que acontece? Vamos supor, eu tenho, como eu falei, a gente utiliza o sistema, né? Esse sistema, essa ideia, você coloca as suas variáveis que você acha que influencia esse imóvel. Vamos supor, Lago Sul. O meu modelo do Lago Sul nesse sistema, ele tem ponta de picolé seca, ele tem ponta de picolé molhada, Uhum. ele tem, inclusive, as quadras. Então, assim, as quadras, elas também modificam cada valor. Então, quando eu faço o valor daquele imóvel, ele sai muito próximo ao que realmente aquele imóvel ele tem a condição. Então, quando você fala assim, eu estou fazendo um terreno de ponta de picolé ali beira do lago, ele vai sair de ponta de picolé, não um que esteja diferente, tal, e etc. Então, eu, pelo menos, Karine, e a tendência é do avaliador engenheiro, não corretor, é utilizar essas variáveis para se aproximar melhor daquele ponto de valor mesmo daquele imóvel. O que a gente não pode ter é o seguinte, vamos supor, a pessoa coloca lá ouro no imóvel, porque eu faço valor para os bancos. Eu não estou fazendo um valor para o comprador, eu estou fazendo um valor porque o banco, quando ele faz o financiamento daquele imóvel, ele entende que aquele imóvel é dele. Uhum. Tanto que a avaliação imobiliária ela cresceu muito, porque qual a visão da financeira? Ele quer que aquele imóvel dure enquanto durar o seu financiamento. Não é Uhum. enquanto. Na realidade, ele não pensa no consumidor, não, ele fala assim: ó, seguinte, os avaliadores estão aqui para ver, como eu falei para você, a gente vai lá ver o mínimo de habitabilidade que aquele imóvel tem e a durabilidade daquele imóvel. Eu tenho que estar olhando para aquele imóvel e falar assim: não, esse imóvel aqui ele vai durar os seus 20, 30 anos de financiamento. Então, essa é a visão financeira, até mesmo porque ele utiliza muito dinheiro de fundos, né? Fundo de garantia, FGTS Uhum. e vários fundos. Então, a visão financeira é isso. Então, quando eu vou lá naquele imóvel, eu tento ser a mais justa possível dentro daquele valor daquele imóvel, dentro do mercado. As pessoas têm que ter muito cuidado, às vezes elas colocam assim, ouro, não sei o que e tal, uma banheira de lá não sei o que, um vidro diferenciado, etc. Para o banco, isso não interfere muito. A pessoa até pode pagar aquilo que ela acha que deve, mas quando chega para a gente fazer aquela avaliação, para mim eu posso colocar ele até de um alto acabamento, certo? Colocar lá, porque a gente também diferencia isso. Uhum. Um baixo acabamento, um mediano, um alto, um superior. Então, ali dentro eu posso até colocar ele de um acabamento superior, mas eu não estou colocando o valor total aquele luxo todo que ele colocou naquele empreendimento, Uhum. sabe? Então, tem muito isso. Então, o banco vai pegar pelo valor que ele acha justo. Nesse momento que ele pega aquilo, por quê? Porque em algum momento, se a pessoa deixar de pagar do lado de cá, ele vai ter que revender esse imóvel. E normalmente a revenda desse imóvel para o banco, ele vai vender pelo menos a 50% mais baixa do que o Uhum. imóvel que ele financiou, né? Uhum. Porque quando vai para leilão, aí quando vai para leilão é o contrário. Quando eu vou lá verificar o imóvel, né? Porque tanto a gente faz a parte da venda, como a gente faz a parte da busca daquele imóvel, né? Da Uhum. alienação daquele imóvel. Quando eu chego para ver um imóvel, eu não entro, eu só tiro é, fotos da fachada do imóvel, ali já dou uma verificada se ele está em boa qualidade ou não, como é que está mais ou menos, volto e coloco o valor mais baixo daquele local que Uhum. eu posso colocar. Então, eu já baixo o máximo, desculpa, o valor daquele imóvel. Quando chega lá, o banco ainda dá mais 30%. Então, normalmente, os valores dos imóveis que vão para leilão, eles chegam a quase 60% mais baixo do que aquele imóvel Uhum. vale. Já comprei muito. Então, é por conta disso. Às vezes a pessoa fala assim, mas você não vai dar o valor do imóvel? Eu falei assim, não, eu não entrei no imóvel e o banco, para ele poder fazer esse negócio, porque ele não quer esse imóvel com ele. Então, ele quer que eu dê o valor mais baixo que eu conseguir mesmo. Ele não quer nem que eu entre, que veja nada. Ó, você chega lá, olha aquilo, pega o teu modelo lá do sistema, joga no valor mais baixo que você conseguir. E é isso que a gente Uhum. faz. Então, às vezes a casa está mediana ou até superior, eu jogo ela lá como se fosse baixíssimo acabamento, tudo mais baixo possível, e dou Uhum. aquele valor do imóvel, Entendi. né? Mais ou menos sentido. E deixa eu te perguntar, como é que você tem visto essas novas tecnologias e metodologias, IA e outras coisas, já estão impactando no processo de avaliação?
E o que que você acha que os incorporadores deveriam considerar na hora de precificar os seus empreendimentos com base nessas novas tecnologias? Isso é uma briga muito grande da ABAC, né, da associação. Por quê? Porque eu não consigo enxergar, Matsuma, que nenhuma inteligência artificial possa tirar a área técnica, sabe? Eu acho muito que a inteligência artificial ela tem que estar como meio, ela tem que estar como ajuda, ela tem que estar como agilidade do nosso processo. É, chegou a vir aí dizer, vamos supor, uma avaliação imobiliária, a avaliação tem dois momentos, né? Aquele que a gente vai até o imóvel verificar, e o momento da precificação, que é essa dentro do sistema. Ok? Então, assim, como é que eu vou. Não, vocês vão fazer uma avaliação virtual, a pessoa vai filmando e você vai olhando, vai orientando, vai lá, vem cá, e você vai depois assinar uma RT disso, dizendo que você é inteligência artificial. Você acha que alguém vai mostrar o que não deve mostrar? Você acha que alguém vai mostrar algum problema construtivo para alguém? Vai confiar na Mostrar. parte, né? Então, assim, eu concordo com todo o processo que ele seja, mas eu acho que a parte técnica, a nossa visão, o nosso olhar, a gente está ali, verificar, é muito importante. Uhum. Então, assim, e veio esse processo, né, junto a algumas financeiras, dizendo que isso ia acontecer. Nossa, eu quase morro, né? Eu falo, não, isso não pode acontecer. E depois, quem assina a responsabilidade técnica somos nós. Como é que eu vou assinar uma responsabilidade técnica de uma coisa que eu não vi? Eu não Uhum. sei nem se é o local, não sei Nem se nada, é existe, né? Sabe simplesmente. nem se é aquele local, né? Pode ser em outro prédio, tá dentro do imóvel, como é que você vai saber que é aquele imóvel, né? Montezuma, a gente pega muita fraude, tem muita Sim. fraude, tem imóvel que não existe. Tem, olha, eu até. Depois eu passo para vocês, eu até mostrar para vocês, eu até separei aqui. Tem local, vamos supor, cartório. Ah, tudo bem, cartorialmente falando, tá ali. Só que fisicamente nem sempre existe. Olha, eu Uhum. já peguei loteamentos em fazendas que só existe no papel em cartório. Que tá lá, a pessoa. Juro, Nem só existe sei. loteamento em cartório. Então, assim, quando você olha a escritura do imóvel, tá o número do lote, o nome da rua, o número do bairro, tudo certinho. Você chega lá, são grandes fazendas. Ah, e Karine, qual é a fraude nesse sentido? É porque o cara que fez isso, ele comprou por valor de hectare, porque é área Uhum. rural. Desde o momento que você faz um loteamento, aquilo vira uma área urbana, Tá em certo? garantia. Então ele comprou lá 400 metros quadrados lá, pagou R$ 1.000, né? Quando eu chego lá para dar um valor daquele lote, eu jogo ele no meu modelo urbano. Aquele lotezinho que ele pagou 1.000, ele vai para 40.000, 30.000 Uhum. brincando, assim, Uhum. por baixo, numa região ruim. Então, o que que acontece? Você tem o cara aí ganhando, fazendo dinheiro sem existir. E quando é que o banco resgata isso? Nunca. Você acha Nunca. que algum dia ele vai pagar? Não. Você acha que você acha que o banco vai chegar lá da casa fazendo algum dia vai ser loteado? Não. Então, assim, você tem muita fraude nesse sentido, sabe? Uhum. Então, você vê a parte cartorial, ela tá ok, mas a parte de presencial, em loco ali, de você verificar aquilo, não tá. A gente vê muito assim, a pessoa compra um quarteirão inteiro, né? E aí sempre tenta falar que é o de esquina, né? O imóvel dele é o de esquina, porque vai naquilo que você falou. O de esquina é mais caro. Então, o avaliador, ele verifica isso sim. Então, a gente chega lá e tem sempre alguém querendo empurrar olha, não, é esse aqui e tal. Eu tenho uma câmerazinha que ela já me dá o GPS, o nome da rua, ela já me dá Eu tenho quase tudo, também. sabe? Uhum. Onde eu estou. Então, ali eu já detecto, falo, não, amiguinho, não é aqui não, vamos É lá pro pra lá. fundo, lá no fundo, né? Então, assim, os valores dos imóveis, eles tendem a ser bem de acordo com que aquela necessidade do imóvel. E a gente pega muito isso. Imóvel que só tem fachada e por dentro está destruído, o cara, né, solicita financiamento. Ixi, eu pego um monte de coisa. Às vezes dou umas palestras, eu tenho essas fotos, né? Eu vou separando. Tem um caso que aconteceu aqui em Planalto. Eu não sei se eu estou me estendendo muito, você fala, que a Não, gente fica à chega vontade, tá acabando de tranquilo, falar, eu tá vou tranquilo. falando, Tá tranquilo. né? Tem um caso aqui em Planaltina de Goiás que, assim, eu vou falar porque, né? Foram um único imóvel, eu falo que esse imóvel é faixa 2, Minha Casa Minha Vida, foi o imóvel mais caro vendido, acho que no Brasil. Caramba. Ele foi vendido 27 vezes.
Foram, não, mentira, ele foi vendido 20 vezes, um único imóvel, Esse é foram nítido. 27 avaliadores. 7 avaliadores detectaram que era fraude. A pessoa comprou, tipo um quarteirão, botou uma casinha no meio. Óbvio, tem hoje Polícia Federal, tudo lá com processo, porque tem cartório envolvido. Uhum. Cada avaliador que ia lá, ele botava uma plaquinha com o número de casa diferente. Então, Caramba. aquela casinha foi vendida várias vezes. Mas a gente até fala muito, né, que essas empresas foram chamadas, tem processo contra, porque a primeira coisa que o avaliador a gente tem que ter em mente é ver se aquele imóvel existe. Sim. Primeira coisa. Então, quer dizer, tá difícil de observar a localização, nega. Eu falo, não nega, nega. Né? Então, assim, você não tem as confrontações, você não tem esse processo, nega. Então, a gente tem esse caso de Planaltina que ficou bem famoso, porque as 20 empresas, inclusive, elas foram excluídas do banco, né? Tá Porque certo. deu um prejuízo, por isso que eu falo, foi a casa mais, bem, Uhum. mais cara do Brasil. É, Ela não, recebeu 27, conseguiu ser vendida 20 vezes, né? E tem aí, um caso. 7 vezes detectaram. Não, é complicado. Esse negócio de fraude acaba que contamina todo o processo, né? Porque o banco, se precavendo, ele vai acabar encarecendo para todo mundo, né? Que ele vai aumentar a régua, vai aumentar as exigências. Eu tenho um caso meu que foi um negócio bem atípico, né? Uma determinada empresa, né? Vende terrenos aqui em Brasília e ela vendeu um terreno e a gente comprou. E lá falava que só podia emitir o primeiro boleto de pagamento das parcelas 30 dias depois da emissão da escritura. E o lote não estava em nome da empresa. Aí a gente pagou, eles mandaram o boleto, a gente pagou, foi pagando, 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 depois a gente alertou para esse problema. Enfim, a gente entrou na justiça pedindo que todo o dinheiro que a gente tinha pago fosse congelado, ou minto, o que a gente pagou fosse majorado ao índice do edital e o valor do saldo devedor ficasse congelado. Então você imagina o que aconteceu. Quando o processo terminou, devolveram o dinheiro para a gente. Por quê? Não. Porque erro deles. A entidade concedeu esse lote para uma outra entidade, essa entidade não fez o que tinha que fazer, ela retomou administrativamente o imóvel, mas não cartorialmente. E aí só fez isso depois do processo judicial. E aí, até fazer todo o trâmite, a paulada foi feia para eles, para nós foi lindo. Agora, você imagina, mesmo assim, tudo dentro da legalidade. Foi um erro interno do órgão, não foi má fé de ninguém, mas se prejudicou, né? E não foi pouco, não, o número foi grande. Deixa eu te falar, quando você. Essa aqui é uma das perguntas mais importantes que eu queria que você respondesse. A questão da inspeção predial e a garantia de qualidade, né? Qual que é o impacto que uma má inspeção ou uma boa inspeção predial pode fazer na reputação de uma incorporadora? Complementando, como é que um bom processo de vistoria pode evitar problemas jurídicos e financeiros no pós-entrega? Vou te dar um exemplo, tá? Uma determinada construtora grande do Brasil veio para Brasília, fez alguns prédios e um determinado condomínio me contratou para fazer um laudo contra a incorporadora. E eu sou técnico, apesar de conhecer muita gente lá dentro dela, fiz o laudo imenso, 218 páginas. Olha, tem problema aqui, 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 porém, receba o imóvel e acione na justiça. A partir daí, a construtora me contratou para ser o recebedor de todos os imóveis dela. Entendeu? Por quê? Porque ela viu que além de ser uma pessoa, assim, conheço bastante gente no mercado, eu fui muito técnico no sentido de evidenciar o que está errado. E quando estava errado mesmo, eu não sou desse jeito. Só para você ter ideia, só para complementando, essa mesma construtora, ela fez 3 empreendimentos com 180 apartamentos cada aqui em Brasília. E ela me contratou para eu era contratado por ela para criticá-la. Então eu recebia o imóvel dela, eu criticava esse imóvel, daí uma semana eles me devolviam o imóvel e eu fazia a entrega para os moradores. Então, assim, isso aí reduziu imensamente o passivo delas. Por quê? Porque eu criticava a construtora com olhar técnico. Quando o leigo ia lá, ele já estava com raiva, porque a obra estava atrasada e tudo mais, falava, gente, olha, tudo que você tem de raiva, você decide em outro lugar. Mas a parte técnica, eu estou andando com você aqui, está tudo certinho, vou mandar aqui. E andava, 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 andava.
entregamos tanto a área comum quanto a área privativa. Eles não iam entregar nunca esse prédio se não tivesse feito esse serviço. Como é que você costuma fazer? Porque, lógico, a gente às vezes defende o construtor e às vezes está defendendo o adquirente, tanto o condomínio quanto as áreas privativas. Eu entendo que tem alguns dilemas que são passíveis de solução, tem coisa que é excesso de zelo do adquirente, que às vezes está num sonho e que é uma parede perfeita, uma pintura excepcional que não existe, mas não por isso, tá? E depois eu vou fazer uma questão de uma analogia que eu sempre uso de garantia de obra com garantia de carro. Aí depois que você responder, eu vou fazer a analogia que você vai gostar, não sei se você já conhece a analogia que eu costumo usar. Muitas vezes, assim, a gente fica até preocupado, né? Porque os engenheiros têm que estar ali, se eles estão ali na obra, né? Você vê muita gente entregando obra e não está verificando esses problemas aí que, na realidade, deveriam ser verificados ali antes da entrega. A inspeção predial, eu acho que ela veio aí até para melhorar. Tem gente que é contra, tem muito construtor que é contra. Eu sou a favor da inspeção predial, eu acho que tem que ter os tempos certos também para se fazer a inspeção predial. Ah, e vem também por conta desse processo mais antigo, querendo ou não, nós estamos ficando, todos os prédios vão envelhecendo e a construção, os prédios, tudo é feito para 30, né, a 50 anos e não é para durar uma eternidade, tem que fazer manutenção. E eu acho que vem para isso mesmo. Eu acho que, como você falou anteriormente, que o síndico acho que tem que ser o principal responsável pela falta de manutenção e não até o construtor ou o responsável técnico da obra ali de verificando que é a falta de manutenção. Acredito também que se errou, tem que fazer, a consultora está errada, entregou com vício oculto, e foi verificado depois de 5, 10 anos, independente de vício oculto, tem que estar regularizando esse processo. Você falando isso, assim, né, quando esse grande, eu não esqueço esse grande empreendimento que eu fiz, eles tinham um problema na janela que a água espirrava para dentro, chovia, a água ia para dentro, né? Aí a consultora começou a trocar as janelas todas, já tinham, acho que não sei quantas janelas já tinham sido trocadas, esquadria e tal. Eu falei, meu Deus, mas deixa eu dar uma olhada, o que está acontecendo nessa esquadria que é a janela, a água pula para dentro. Era os furinhos que estavam invertidos, sabe? Aqueles furinhos que ficam Nossa, na. aham. Era Tá só isso, era sabendo. só fazer. Caramba. Era só. E assim, eu lá com as engenheiras de lá e falava, meninas, assim, né? Tipo, vem com um cara só furando, só furando, né? Que de vez a janela, quando ela corria, os furos ficaram do lado invertido. Aham. Não, virou um Então duto para dava para dentro, dentro né? do É. apartamento. Aí eu falei assim: não, pelo amor de Deus, vai só, pega a furadeira aí, pega alguém, pega essa furadeira aí Vai pro e buraco de um sai lado, vai pro outro. furando, porque quando chover a água vai sair para o lado correto. Era só isso, a consultora já estava gastando uma fortuna só de troca de esquadrias, de janelas completas. Então, aí vem a falta, é erro da consultora? É erro da construtora. Ou por falta de ver uma pessoa tá olhando a entrega, né, Uhum. do material que está sendo recebido. Eu também acho que falta dessa percepção de falar assim, olhar e falar assim, não, estou tendo um problema aqui. E verificar qual é a dinâmica do processo, do que acontece ali, para saber o que está errado ou não. Então, acho muito interessante. Você imagina, por causa de uns 2, 3 furinhos do outro lado, a Nossa, consultora aí estava pagando gente para arrancar a janela, comprar esquadria nova, tal, janela, tudo novo, para botar ali só por conta de uns 3 furinhos a mais que fizesse com. Então, assim, a gente tem muito isso mesmo. E aí eu vejo assim, a gente tem que ter uma qualidade um pouco também da engenharia, ou às vezes eu falo muito que dentro mesmo, como você falou, eu tive sempre dentro de obra, né? Dentro da faculdade eu aprendi muito a fazer cálculo, mas assim, aquela obra mesmo ali do dia a dia, essa percepção de você verificar de onde está ocorrendo o erro, de colocar as coisas mais certas, porque o engenheiro está lá para ser o chato, ser o radical, ser aquele, não, tem que ter inclinação. E a maior parte dos problemas é isso, é inclinação, é problema de água, é infiltração. E a gente pega muito isso. A inspeção predial, ela ainda, né, pega mais problemas, acho que até mais sérios, que aí ela vem buscando também um processo aí mais processo também estrutural, né, que quando ela já pega prédios mais velhos, e você vai olhar, cadê a manutenção feita, que tem que ser feita, tal, e etc. A Não sei gente se eu às vezes. respondi, mas acho que Não, tem. legal. A gente às vezes vê coisas que são muito complexas, né? Você fazer uma estrutura de um prédio, é uma coisa hiper complexa, né? E faz direitinho. Na hora de fazer um piso do banheiro,
bota qualquer errado. Às vezes acerta no difícil e erra no facílimo. Às vezes por falta de fiscalização ou funcionário insatisfeito. É complicado. E obra você sempre tem algum tipo de dilema, né? Quanto mais cuidado, mais zelo. Eu tenho visto, né? A qualidade das obras tem melhorado muito ultimamente, né? E os níveis, as recorrências de erros têm diminuído bastante. A tipologia também das falhas tem diminuído bastante, isso é um lado bom, né? E quando a gente vê algumas obras onde eu faço o papel de estar ajudando o condomínio, a gente vê também o zelo da construtora. Já vi casos aqui de subsolos que eu falo, caramba, na minha casa não é desse jeito. Subsolo de prédio, né? Lógico, é prédio de alto padrão, mas prédios com subsolos fantásticos, todo forrado, por exemplo, LED para tudo que é lado, todo na pintura epóxi. Então, assim, são demandas que hoje o mercado exige. Karina, uma analogia que eu sempre faço é o seguinte: uma obra ela é quase que 100% feita por homens, e um carro é quase 100% feito por robôs. Você imagina o dono de um apartamento não faz a manutenção do seu prédio e faz a manutenção do seu carro. Para fazer a manutenção do prédio, ele não quer pagar. A manutenção do carro, ele é obrigado a pagar. O carro tem manual de garantia, o apartamento também tem. Não faça manual, não faça a garantia do apartamento, entra na justiça. Não faça a garantia do carro. Consegue alguma coisa na justiça? Não consegue. Perde a garantia. Então, assim, o carro, e tem carros que é mais caro do que o apartamento. Muito mais, inclusive. Né? Você pega um apartamento de Samambaia, uma Land Rover, duas vezes o preço da Land Rover, duas vezes o preço do apartamento. A pessoa faz a manutenção de 6 em 6 meses e vai ter carro por um bom tempo, mas não faz nada no apartamento. Assim, é algo incrível, 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 porque você tem metodologias. Tá certo que o apartamento é feito para durar 20, 30, 40 anos, mas tem que fazer a manutenção, porque tem coisa lá que o tempo corrói. Tempere, fachada, tubulação, às vezes é um aperto, alguma coisa assim. Por exemplo, quando o prédio é entregue, você normalmente induz, né, para ter a garantia de fábrica, que o elevador tenha manutenção com a empresa que montou o elevador. Você vê algum prédio sem manutenção de elevador? É raro. Agora, você vê algum prédio com manutenção de fachada? Também é raro. Então, assim, é uma dicotomia. O mesmo síndico barra empreendimento que faz a manutenção mensal do elevador, porque acho que às vezes o risco de vida é iminente, alguma falha, não faz da fachada, não faz de todos os outros sistemas que o prédio demanda. E aí fica aquele problema. Quando está dentro da garantia, pau na justiça, problema para o incorporador. Infelizmente, a cultura tem sido essa. E a justiça tem dado andamento e muitos advogados acabam induzindo os clientes para que façam isso contra as construtoras. Infelizmente, nosso mercado tem sido assim. É uma pena. É uma pena. Vamos lá. Deixa eu te falar. Quais e isso aqui tem muito a ver com a questão de manutenção que a gente falou. Para você ter um imóvel que tenha mais valorização ou liquidez, entendo eu que você vai dizer, já estou até não induzindo a resposta, né? Você acha que um imóvel que não tem manutenção, um imóvel que tem todas as manutenções, podem ter o mesmo preço daqui a 5, 10 anos, entendeu? Ele vai ter esse imóvel que é limpo, que é mantido, que é todo bonitinho. Ele vai ter maior liquidez e valorização ao longo do tempo do que um que não fez e foram entregues na mesma data? Para mim são duas coisas diferentes, você está me perguntando, ó. Você me pergunta como avaliadora, que eu vou lá ver o valor daquele imóvel para financiamento, eu vou te dizer que eu vou dar dois valores diferentes. O sem manutenção vai ficar com o valor baixinho, com manutenção vai ficar com o valor alto, porque eu vou chegar no valor de com manutenção, eu não vou ver trinca, não vou ver filtração, não vou ver nada. E outra coisa também, vamos supor, hoje os bancos não aceitam apartamento ou casa com infiltração, não, tá? Então, eu cheguei lá com infiltração, é negada a garantia, tá? Então, assim, o banco não pega imóvel com infiltração, não. Isso é coisa de manutenção, concorda? Então, agora, se eu, como consumidora, né, vou comprar um apartamento, a primeira coisa que eu olho, o apartamento está todo acabado, a não ser que eu esteja lá, o apartamento exatamente a valor baixíssimo, e eu vou fazer uma reforma absurda. Mas até uma das coisas boas, inclusive, a gente conversando sobre isso, o banco, as financeiras em si, elas acabam fazendo com que o mercado ele vá para um determinado caminho, sabe? Desculpa. Ele vai para um determinado caminho, vamos supor, a própria Caixa Econômica Federal, ela obrigava, agora ela diminuiu, mas ela obrigava todos os empreendimentos dela tinham que ter pingadeiras.
Então, tem anos. Então, você diminui num processo que você tinha infiltrações ali nas janelas e problemáticas ali de fissuras, né, naquelas áreas mais complicadas, por conta de só por conta das pingadeiras. Ah, teve um momento que a Caixa também, ela colocou a obrigatoriedade de todo, até hoje, todo empreendimento, ele tem que estar dentro de uma infraestrutura urbana, pavimentação, iluminação pública e tal, etc. Então, quando você força com que o construtor, ele tenha essa obrigatoriedade, com que aquele imóvel, a parte construtiva dele, ajuda na manutenção desse Sim. imóvel, ela é bem interessante. Às vezes, o próprio banco fala assim, então, a gente pode aí, vamos, dentro desse contexto que eu estou falando, a gente pode pôr aí que daqui a 5 anos de pagamento há necessidade do comprador apresentar uma manutenção. Uhum. É É, interessante. é uma boa. Porque a Até gente às faz vezes parte tem. de uma pergunta mais para frente, mas eu acho legal você já ter Porque antecipado. faz parte da gente também fazer com que aquele construtor ele vai melhorando. Hoje, eu lido muito mais com baixa renda porque é a maior parte de vendas, né? Que a Uhum. gente tem hoje. Eu lido muito com a Caixa, então tem bastante. Então, hoje você chega numa casa de baixa renda, é porcelanato, ou aquela cerâmica retificada que está muito boa. Você vê o povo tudo com granito, garagens. Então, assim, você não é mais aquela casinha que você dava antigamente, que a pessoa fala assim, nossa, alguém mora aí, nossa, é um pobrinho. Não, são aquelas casas de qualidade, a qualidade construtiva, ela está existindo, né? Então, vem muito por conta desse contexto, tanto dos bancos darem uma puxada, ó, eu só vou pegar isso para mim se isso aqui tiver nessa situação. Se não tiver, eu não quero. Teve uma época até que o povo chiou até, e a caixa, inclusive, voltou até atrás. Ela não queria mais comprar nada que estivesse no forno, só na laje. Nossa, o povo deu um pulo, mas era a opção dela. Ela acha que aquela parte construtiva tem que ser melhorada, então ela, como vai ser o imóvel, vai ser dela, ela vai financiar, que ela fica pensando, não, daqui, se isso voltar para mim, Sim. como é que eu vou devolver, né, o mercado? Uhum. Então, assim, eles têm muito, assim, poder nesse processo. Pelo Às vezes é volume. interessante, tanto os nossos, né, conselhos, sistemas, etc., conversar com áreas financeiras, conversar com a área judicial, conversar, a gente tem um entendimento de uma melhor construção, ou aquela inspeção, né, que ela saia mais redondinha lá, certinho, menos problema. Se a gente for comparar as casas que foram construídas na primeira leva lá do Minha Casa Minha Vida e as atuais, são mundos totalmente diferentes, né? Totalmente diferentes. E assim, é o que me encanta, sabia? O que mais me encanta na engenharia é isso. Essa qualidade construtiva, dá, né, um mínimo sei lá, de dignidade para a pessoa Sim, viver. sim, sim. E o imóvel, né, independente da faixa de renda, é o sonho, né, que você está concretizando na vida de alguém, né? Ninguém compra um imóvel por comprar, né? A não ser que seja investidor, mas mesmo que vai comprar por investimento, ele quer um imóvel bom para poder ter um aluguel bom, ter um pé de meia futuro bom. Ninguém quer comprar imóvel ruim, a não ser que seja para reformar e ficar bom, né? A sensatez do negócio. Deixa eu te perguntar, existem alguns desafios regulatórios ou normativos que têm mudado para bem ou para mal, que possa melhorar a questão de avaliação e inspeção predial, que vai impactar diretamente no mercado da incorporação imobiliária? Existe. Também uma das lutas nossas da ABAP, né? A gente tem, o que que acontece? Em 2008, houve a bolha imobiliária, né? Você tem um problema de bolha imobiliária, onde as pessoas pegavam aquele imóvel, assim, bem curto, tá Uhum. bem, resumo bem, né? Sim, Pegava aquele imóvel, vendia mais do que aquele imóvel valia, e no final das contas, foram fazendo aquele imóvel se perde o lastro, perdeu o lastro, e quando foi resgatar aquele valor, aquele imóvel não valia mais. Isso aí deu a gente chama de bolha imobiliária de 2008 dos Estados Unidos, que pegou o Brasil sim. inteiro, né? Então, e a gente teve uma resolução Bacen, que todos os bancos que veio, né, do Basileia, que a gente fala que regula todos os bancos mundiais, veio para o nosso Bacen, e o Bacen regulamentou que toda avaliação imobiliária tinha que passar, todo financiamento imobiliário tinha que passar por uma avaliação imobiliária. Por isso que o mercado da avaliação imobiliária cresceu tanto, é uma obrigatoriedade.
E há mais ou menos uns 4, 5 anos, o Bacen mudou um pouco esse artigo, dizendo que se a financeira tiver um sistema de risco, uma área de risco, Seguro. não haverá mais a necessidade da vistoria desse imóvel. Entendi. Então, isso para nós é muito ruim, porque, de novo, eles vêm batendo na área técnica. Você tira a área técnica. Uhum. E na época ficou muito, muito claro para nós que era por conta da seguro. Então, você aumenta o valor do seguro, no final das contas, ficaria mais caro para o consumidor. Entendi. Você não tem a vistoria daquele imóvel. Então, isso foi uma das lutas muito grandes que a gente tem até hoje. A gente tem decreto legislativo, até com a Celina Leão, que fez para nós, tal, para retirar esse contexto do Bacen. Fizemos audiência pública, fizemos um monte é uma luta que nós enfrentamos muito, todos os dias, é exatamente essa retirada da área técnica. É o que eu falei. Eu fico muito assim, pé atrás, quando as pessoas falam vem a inteligência artificial e tirando a parte técnica. Eu não consigo enxergar você tirar a parte técnica. Eu acho que o IA está aí para ajudar. E eu falo muito pelo contrário. Com a inteligência artificial, então, você mostrar coisa em videozinho, não sei o quê, hoje tá, para você burlar o processo, também é muito mais fácil. Você Uhum. precisa ter algo que seja auditável, você precisa ter algo que seja verificado, você precisa ter alguém fisicamente Sim, que sim. vá e verifique essa parte técnica, sabe? Então, assim, a gente tem hoje essa resolução que me incomoda até hoje, a gente tem ações judiciais, a gente tem esse decreto legislativo, a gente vem lutando muito contra isso. Aí veio uma outra novidade que seria aquilo, que eu comentei com você, que seria a utilização de vistoria monitorada, que é aquilo que a gente vai vendo de longe, Uhum. sabe? É muito, muito chato. Eu fico assim, sabe? Sempre falo, poxa, mas vocês querem tirar logo a parte técnica, né? Aí uma Eu não consigo vistoria dessa de um entender. financiamento de imóvel não é esse horror todo, né? O que o vistoriador recebe, né? E às vezes, por conta de um quesito barato, o banco adquire um risco monstruoso, né? É, porque os bancos, eles cobram um valor que não é o que repassa para a gente, com certeza. Já Hoje a tem avaliação ganho, né? imobiliária está em torno de 500, 600 reais, das casinhas normais, tão pequenininhas, né? Às vezes, antes cobrava 1.500, 3.000. Então, assim, então, nessa audiência pública, inclusive, que a gente conversou com o Bacen, era esse, eles falaram assim, não, mas vocês são gargalo do processo, gargalo? Não, sim, porque vocês são muito caros, esses 4.000 reais em média. Eu falei, meu amigo, nós recebemos 500 pila. Cadê os 4.000, né? Cadê os Aí ele, quatro uai, mil? cadê o resto do dinheiro, né? Então, Ah, assim, ficou assim, muito. E na prática, Karina, isso aí acaba impactando sim o mercado imobiliário, né? Porque quando você tem um seguro mais alto, você acaba afugentando o adquirente de comprar, né? Porque você acaba restringindo. Se eu ia comprar o imóvel, quando a pessoa vai comprar o imóvel, ele não lembra que tem ITBI, que tem taxa de cartório, que tem seguro. Então, assim, quanto que é o financiamento? 200.000. Quando vê lá, já gastou 230, porque tem ITBI, tem seguro, tem cartório, tem outras taxas. E o seguro é um item assim, dependendo do que for, o seguro é uma coisa que onera e a pessoa não vê, tá indo embora, literalmente, né? Literalmente. Se a Eu pessoa já, for idosa, o seguro é muito mais caro e por aí vai, né? não, fora o seguro, eu falo muito assim, poxa, vocês vão estar trocando nós, engenheiros, que são mais baratos, trabalhadores brasileiros, porque as seguradoras, a maior parte é tudo francesa, americana, não Sim. sei o que. Pô, pelo amor de Deus também, olha para aqui, para Mas nós eu acho aqui, que isso que você falou da questão da pessoalidade, né? A pessoa ir lá, olhar, saber e até denunciar alguma coisa, né? Numa questão eletrônica, se verificar alguma coisa, como é que fala? Inconforme, pode ser que ela ache que é o normal, que ela não a verifique, não constate e o banco está comprando um risco grande. Vamos lá, nossa última pergunta. Quais são os riscos e oportunidades que você vê em laudos técnicos? Quais são os erros mais comuns que os incorporadores cometem ao não darem a devida atenção nos laudos de inspeção e avaliação? E o que você sugere para evitá-los e fortalecer os negócios dos incorporadores? erros nos laudos técnicos. Eu acho assim que também nós, né, temos que ter ética de fazer os laudos técnicos de acordo com a realidade, como você falou, né, não Uhum. ficar.
tentando aí só puxar o dinheiro. Nós somos, né? Quem constrói sabe que, como você também comentou, nada é 100%, é um todo. Então tem que ter uma visão assim diferenciada nesse sentido. Ah, o que eu vejo assim dentro do que eu verifico é aquilo também que você colocou, ter aquele advogado de porta de condomínio que está ali só para a área financeira e aquele técnico vai lá para poder estar ostentando aquele processo. Eu não sei até quando isso é tão ético assim de você estar, né? E isso, eu acho que tem coisas, uma que eu acho, inclusive, que a NBR tinha que mudar algumas coisas dentro da nossa própria legislação, sabe? Eu acho que são muito radicais contra o construtor, né? Uhum. Exemplo, São Cavo de piso. Pelo amor de Deus, onde você bater, não vai ter um ambiente que alguma hora não vai dar um São Cavo. Eu acho muito complicado se não acontecer. Então, ter uma porcentagem, ter alguma coisa que se verifique ali dentro de um processo diferenciado. Então, assim, são muitas coisas assim que é o exagero. Acho que a falta peca, o exagero também, Uhum. né? E é mais ou menos isso. E a pessoa não ir, como o caso lá de Planaltina. Você acha que e a gente existe isso também, tá? A gente briga muito com os avaliadores, o cara que o construtor manda foto, ele não vai, manda o boy tirar foto, ele não vai. Aí dá esse tipo de problema. O imóvel Entendi. não existe, né? O imóvel está caindo aos pedaços, o banco não pegaria, troca de placas é absurdo, assim, até às vezes erro do construtor. Ele lá colocou, devia ser a casa um, casa 2, ele dividiu o lote, né? Uhum, Inverteu uhum. 2 e um. Acontece demais isso aí, né? Então você está lá também para verificar isso aí. Porque na hora que alguém deixa de pagar, o cara que comprou da esquina não quer trocar por dinheiro, Sim, né? sim, com certeza. Então, você tem essas problemáticas aí bem grandes. Karina, tem um laudo que eu fui designado agora recente, só para você ter ideia. O adquirente, né, comprou um apartamento debaixo da piscina, né, tem evidência, lógico, gritante de problema na piscina. Simplesmente ele pediu uma indenização por depreciação do imóvel. Mas se o problema for sanado, a depreciação acabou. Ele recuperou e está zero. Ele vai, no máximo, conseguir uma depreciação, não, uma indenização pelo não uso integral do imóvel naquele período. Aí você imagina, bota lá na justiça uma causa de 2 milhões, sendo que 1,5 milhão é indenização por depreciação do imóvel. É assim, eu não tenho nem nome para isso, né? Porque ou o advogado foi indutor ou o advogado foi induzido. Mas como é que alguém entra? Porque pega um carro, se um carro bater, você reparou o carro, ele não é a mesma coisa, mas ele não deixou, ele não vai ter 50% do preço dele. O imóvel lá é um apartamento de 2 quartos, você imagina. Pediu 2 milhões. É mais do que o valor do imóvel, mas 70% do que ele pede é uma indenização por depreciação de imóvel. Como é que o imóvel se deprecia mais do que ele vale? Assim, alguém vai perder muito nessa sucumbência, mas fazer o quê, né? Infelizmente, a gente vê isso. Mas, Karina, eu queria te agradecer, tá? Essa entrevista foi muito legal. Essa questão técnica que você abraça é importante. Uma outra coisa que eu vejo também, e você tem uma larga experiência no caso, é essa questão de você ter a defesa de interesse dos profissionais que você atua, né? Na parte de avaliação, de perícia, lá no CREA também, você foi candidato, inclusive, à presidência do CREA. Eu também entendo que se a gente não está associado, se eu não estou lá dando minha voz, se eu não estou lá dando meu sangue, se eu não estou lá falando o que eu entendo sobre determinado assunto, eu sou omisso, porque alguém vai estar falando e pode ser que o que a pessoa está falando é totalmente diferente do que eu penso. E às vezes eu vou ser beneficiado, às vezes, pelo que ele fala, ou vou ser prejudicado pelo que ele fala. E se só os omissos não tiverem lá, e só os bem intencionados estiverem lá, pode ser que só os bem intencionados tenham a voz, tenham a vez. E os omissos, que às vezes têm um pensamento totalmente diferente, só fica reclamando, jogando pedra. Mas no dia de estar lá, brigando, perdendo noite de sono, igual a gente lá no CREA de vez em quando, comendo uma comida lá que não era lá tão boa, porque era sempre a mesma por vários anos. Mas eu acho que é muito interessante que quando você começa a dispor do seu tempo em prol do coletivo, você está entregando muito mais do que seu tempo. Você está entregando sua experiência, está entregando sua opinião, mas principalmente você está se dedicando pela coletividade. Se metade fosse assim,
a gente não teria metade desses problemas que a gente tem hoje. De, às vezes, uma falta de norma. Por quê? Porque, às vezes, 10 pessoas estão ali em cima que entendem diferente de 90%. Então, 10% está lá e 90% entendem diferente. Mas só esses 10 falam, só esses 10 vão, só esses 10 agem, eles acabam prevalecendo. E 90% fica aqui embaixo, reclamando, mas não vai lá atuar. É isso que a gente vive, infelizmente. E te agradecer, viu? Você é uma pessoa que eu admiro, tenho um Ah, conhecimento com você há pouco tempo, lá do CREA, né? Mas eu vejo que você sempre é combativa e presente. E parabéns aí pela posição que você já ocupa nas entidades, e tenho certeza que você só tem a prosperar na sua vida técnica e pessoal, e que a gente continue se encontrando aí nos órgãos e conselhos e discussões pela vida. Obrigado, viu? é isso. Eu que agradeço. Grande abraço. Valeu, tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau.